Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos falando sobre contratação direta. Estamos aí falando como que vai se dar a instrução do nosso processo de contratação direta. Essa instrução, ela está onde? Lá no artigo 72 da nova lei de licitações e contratos. Nesse procedimento, nesse processo de instrução, nós temos o quê? O documento de formalização da demanda. Aquele documento no qual a autoridade ela vai autorizar a abertura daquele processo de contratação. Esse documento vai ter descrições do item, justificativa, um resumo ali da minha pretensão aquisitiva, indicando o recurso, enfim, documento que vai formalizar a demanda. E se for o caso, lá do inciso 1º, estudo técnico preliminar, o mapa, né, análise de risco, mapa de risco, o termo de referência, projeto básico, projeto executivo. Veja bem, quero relembrar-los o seguinte: se for o caso, ETP, estudo técnico preliminar, se for o caso, análise de risco, se for o caso, termo de referência, projeto básico, projeto executivo, se for o caso. Mas veja bem, esse se for o caso não dá ao agente o direito de não produzir nenhum documento. Eu posso não fazer o ETP, mas eu tenho que produzir um documento justificando a ausência do ETP. Crispinho, por que esse cuidado? Por que esse excesso de cuidado? Porque eu tenho que tornar o meu processo de contratação, todos os processos, obviamente, mas eu tenho que tornar o meu processo o quê? Objetivamente verificável. O que eu quero dizer com isso? O meu processo ele tem que estar instruído de forma que qualquer pessoa que for pegar aquele processo para ler, para saber o que houve naquela contratação, ela possa entender o porquê que não foi feito o ETP. Olha, por que não fez o estudo técnico preliminar? Aqui há uma justificativa, dizendo que já é uma contratação corriqueira, é uma contratação que já se sabe de plano qual é a solução melhor indicada. Enfim, eu tenho que justificar o porquê que eu não fiz o estudo técnico preliminar no meu processo, para torná-lo objetivamente verificável. Isso vai dar mais segurança a você, que um dia pode não estar mais naquele setor, para explicar sobre aquele processo e para a autoridade competente. Ok? Beleza? Se for o caso. Então, nós vimos esses documentos iniciais de planejamento, no inciso 1º, e eu vou aqui compartilhar com vocês os nossos slides. E vamos para cima, força e coragem. Então, aí, no inciso 1º, documento de formulação de demanda, estudo técnico preliminar, se for o caso, aquele documento que vai indicar a melhor solução para o agente público, aquele documento que vai orientar o agente público a melhor solução, indicando a viabilidade técnica e econômica, maximizando o interesse público envolvido. Então, é o estudo técnico preliminar que vai fazer com que o agente alocar de maneira eficiente, eficaz e efetiva o recurso. Vai utilizar bem o recurso a partir do momento que ele reflita. Estou refletindo sobre a melhor solução para o problema que ele tem internamente. Às vezes, a melhor solução não é nem licitar. Às vezes, a melhor solução, pelos indicativos do estudo técnico que ele fez, é ir a outro órgão, pegar aquele objeto que está sendo doado. Porque ele fez uma pesquisa em outro órgão, em outros órgãos, e acabou descobrindo que há um objeto ali que vai servir a ele, que vai resolver o problema dele interno. Ou seja, o estudo técnico preliminar potencializando o quê? O gasto, alocando o gasto de maneira eficiente, eficaz e efetiva. Estudo técnico preliminar. A análise de risco. A análise de risco, eu vou produzir aqui um documento chamado mapa de risco, que vai indicar o quê? Em que local eu posso acontecer um evento perigoso que possa colocar em xeque a minha contratação. Crispim, explique melhor. Veja bem, eu posso ter um problema no planejamento. Eu tenho que indicar se esse risco ele pode acontecer ou não. Eu posso ter um problema lá na seleção do fornecedor. Então eu tenho que indicar no meu mapa de risco que aquele problema pode ocorrer ou não. Se ele for ocorrer, e se ocorrer, eu já tenho que ter medidas para mitigar os efeitos desse evento, ou eu tenho que ter tomar medidas para que ele nem ocorra. Então, eu posso ter problemas no planejamento, eu posso ter problemas na seleção do fornecedor, e eu posso ter problemas lá na execução do objeto. Então, eu tenho que indicar a possível ocorrência desses problemas, desses eventos, e já a ação para contingenciar, para poder evitar, mitigar esses riscos. Tá, ok? Análise de risco. Termo de referência, aquele documento íntimo na execução do objeto, no qual vai descrever ali o objeto que eu quero, a minha pretensão aquisitiva. É aquele documento que vai indicar o local de entrega, como que a empresa vai executar aquele objeto. Projeto básico,
e projeto executivo, se for o caso. Estimativa de despesa, inciso 2º, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23. Falei também sobre a Instrução Normativa 65 de 2021, que traz o que? Como que vai ser realizada a pesquisa de preço na administração pública direta federal, autárquica e fundacional. E paramos aí no parecer jurídico e pareceres técnicos. Então vamos lá, vamos retomar aí de onde nós paramos. Inciso 3º, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. Vou passar aqui os slides e vamos até onde nós paramos na nossa última aula, que foi aqui, ó. Parecer jurídico. Vamos lá? Força e coragem. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também, olha só, também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas. Ou seja, nas contratações diretas, o jurídico deverá produzir um parecer nas contratações diretas, tanto inexigibilidade, mais uma vez, quanto da dispensa. Acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preço, outros instrumentos congêneres e seus termos aditivos. Parágrafo 5º, importantíssimo. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente. Veja bem, ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então, caros amigos, a autoridade jurídica máxima competente, ela pode produzir um documento dizendo em quais situações não se fará ali aquele parecer jurídico, no caso da nossa contratação, no caso, contratação direta, pelo menor valor. E aqui eu dou ênfase ao menor valor, por quê? Porque o foco do nosso curso é o quê? Dispensa no formato eletrônico. Então, obviamente que 99% das dispensas de menor valor, a gente não vai produzir, não vai mandar para o órgão de assessoramento jurídico produzir o parecer, a não ser que eu tenha alguma dúvida sobre aquela pretensão aquisitiva, como que se vai dar aquela pretensão aquisitiva. Se eu tenho dúvida, mesmo sendo de pequeno valor, eu tenho que mandar para o assessoramento jurídico. Se eu não usar ali o modelo, a minuta do contrato, da AGU, no caso, obviamente, a Administração Pública Federal, se eu não usar, eu tenho que mandar para o órgão de assessoramento jurídico para ele verificar o que eu alterei daquele modelo, daquela minuta. Então, veja bem, o que o advogado-geral da União fez? Autoridade jurídica máxima competente. O que ele fez? Ele produziu a Instrução Normativa 69 de 2021, dizendo o seguinte: não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor. Nosso foco. Nas contratações diretas de pequeno valor, não é obrigatória a manifestação jurídica, com fundamento no artigo 75.1 e 2 e parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, salvo, olha o que eu falei anteriormente, salvo se houver celebração de contrato administrativo e este não for padronizado pelo órgão de assessoramento jurídico, ou nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa de licitação. Aplica-se o mesmo entendimento às contratações diretas fundadas no artigo 74, inexigibilidade, desde que os valores não ultrapassem os limites previstos no inciso 1º e 2º do artigo 75. Então, Crispim, estou instruindo o processo de contratação direta. Tem que mandar para o assessoramento jurídico? Em regra, sim. Em regra, sim. Só que na esfera federal, nas contratações diretas de
pequeno valor, o advogado geral da União, o advogado, autoridade máxima jurídica competente, o advogado geral da União emitiu uma orientação normativa dizendo que não é obrigatório nessa situação. Então, eu vou mandar para o assessoramento jurídico, vou mandar o meu processo de contratação direta. A regra é enviar, desde que há uma orientação ali do jurídico, da autoridade máxima competente, jurídica máxima competente, dizendo que não é para enviar para o jurídico para a produção de parecer. Nos casos, na administração pública federal, dispensa pelo menor valor, não preciso enviar, desde que, se eu for utilizar um contrato, esse contrato que eu for utilizar, ele seja conforme a minuta da AGU, eu não terei nada. Ou eu não tenha dúvida sobre aquela contratação, não preciso enviar para a produção do parecer jurídico. Então, caros amigos, nós vimos aí os principais documentos que vão fazer o quê? Que vão instruir o nosso processo de contratação. Mais uma vez, a ênfase do curso é a dispensa no formato eletrônico. O foco, então, são as dispensas pelo menor valor. Então, nós vimos os principais documentos e quais sejam eles. De instrução do nosso processo. O documento de informação de demanda, o estudo preliminar, se for o caso, tem referência, projeto básico, projeto executivo. Estimativa de despesa, como que ela vai se dar, qual documento que vai orientar, a instrução normativa 65/2021. Parecer jurídico, se for o caso, já disse a vocês as situações conforme do parecer jurídico. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Isso é importante porque para se evitar um possível fracionamento de despesa ilícito. Então tem que indicar ali para ter um controle daquela natureza de despesa, beleza? E eu vou falar sobre isso mais à frente. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação. E aqui eu quero chamar a atenção para os requisitos que preenche ali, os requisitos de habilitação. Essa habilitação jurídica, como diz o professor Rony Charles, que vai ser aquele filtro que vai reter as empresas que não tenham condições de cumprir com aquela contratação, com aquela entrega daquele objeto, eu tenho que utilizar os documentos que vão indicar, que vão dar indícios que aquela empresa vai cumprir com o contrato, com o objeto. Então, eu não posso ali também pedir bastantes documentos só por pedir. Eu tenho que analisar quais são os documentos que vão indicar, indiciários que a empresa vai cumprir com aquela contratação. Na esfera federal, a AGU disponibiliza um aviso, e no seu aviso de dispensa, que é publicado no sistema Comprasnet, esse aviso ele possui lá no anexo dele, se não me engano, anexo 2º, os documentos de habilitação. Então, a ideia é que os documentos de habilitação sejam cobrados apenas aqueles que vão indicar que a empresa vai cumprir com o objeto. Essa é a ideia da habilitação realizada nas licitações de contratos. Obviamente que a AGU ela bota lá na minuta. Se você for tirar algum documento que está na minuta, é necessário indicar a AGU porque você retirou a exigência daquele documento. E aí você deveria enviar o processo para o jurídico pedindo a análise para saber se realmente não vai trazer problemas para o processo. Ok? Basicamente, aí na Lei 8.693, lei antiga, vamos falar assim, esse inciso 6º e 7º que eram utilizados, né? A razão da escolha do contratado, justificativa de preço, inciso 8º, autorização da autoridade competente e parágrafo único, muito importante, vamos ler aqui. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então, caros amigos, acabamos aí o artigo 72, falando da instrução da nossa contratação direta, os documentos principais que vão ser instruídos nessa contratação direta, tanto inexigibilidade quanto dispensa. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar aí do artigo 75 da nova licitações. Vamos falar sobre a dispensa de licitação, os tipos de dispensa, vamos transcorrer aí os tipos de dispensa e vamos adentrar ao foco, que é a dispensa pelo menor valor no formato eletrônico. Tá ok? Espero vocês na próxima aula. Tamo junto!